paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson e hoje eu estou trazendo até vocês a última lição, a lição de número 13, que tem por título a Igreja e o Movimento dos Desigrejados. Se você não viu as outras aulas do EBcast, eu recomendo que veja, pois além de você adquirir conhecimento da Palavra de Deus, você estará também se inteirando das questões difíceis do nosso tempo. Mas sem mais delongas, vamos para a leitura do nosso texto áureo, que está em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês, que vai aproximando aquele dia. Agora vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora abra sua Bíblia, se você estiver com ela, em Romanos 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são o terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, há necessidade que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela condenação. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Pois bem, meus irmãos, agora vamos para a nossa introdução. Certamente no tempo dos seus avós e avós não havia desigrejados, pois esse é o fenômeno novo e real nos nossos dias. No censo de 2010, o IBGE denominou de evangélico não determinado um grande número de brasileiros. Eles disseram ser evangélicos, mas não frequentam nenhuma igreja. Essas pessoas, por algum motivo, deixaram de frequentar suas congregações. Fica então a pergunta para que você reflita: pode um crente viver sem a igreja? Pode um membro amputado putrefar fora do corpo? Romanos 12, 5. Assim, a igreja é fundamental para a nossa fé. Agora, vamos ao tópico de número 1. Novo movimento. Como já é do seu conhecimento, estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o número de apóstatas só aumenta. Você sabe o que significa apostatar? Significa renegar a fé, voltar atrás. Infelizmente, não são poucos os cristãos que estão apostatando da fé e seguindo a movimentos de homens. Esses, inchados em seu conhecimento, 1 Coríntios 5, 1 e 2, manipulam a seu modo a palavra de Deus e preferem seguir as vãs filosofias que surgem. Colossenses 2:8. Estamos vivendo um tempo de falso cristianismo. Por isso, o Evangelho de Cristo, com o desafio de renunciar ao pecado, Filipenses 29, vem sofrendo muitos ataques. Talvez você queira perguntar: mas precisamos mesmo frequentar uma igreja? Sim, a igreja não é uma invenção humana. Ela foi projetada e criada por Deus. O lugar da ovelha é no redil, ou seja, na igreja. Na parábola narrada por Jesus, Lucas 15, do 4 ao 6, não sabemos o motivo de a ovelha ter deixado o pastor e o seu rebanho, mas com certeza ela deve ter sido
sido atraída ou seduzida por algo muito forte. Talvez você também esteja atraído pela ideia de poder ser crente, mas sem compromisso com a igreja, com a escola dominical, com seu pastor. Cuidado! A igreja não é uma organização qualquer. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. E precisamos estar unidos a este corpo para nos manter vivos espiritualmente. Tópico de número 2. A importância da igreja. A igreja do Jesus Cristo é fundamentada para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Não por acaso, o escritor aos Hebreus recomenda não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando daquele dia. Hebreus 10:25. Quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus e de partilhar a nossa fé, fortalecendo uns aos outros no Senhor. A igreja não está neste mundo por acaso. Ela tem uma missão a cumprir. Você sabe qual é a missão da igreja? Vejamos: exaltar, adorar, glorificar ao Todo-Poderoso, ser morada do Espírito Santo aqui na terra. 1 Coríntios 6:19. Revelar aos homens sabedoria do Criador mediante a pregação e estudo da palavra de Deus. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Mateus 28:18 e 19. Fazer com que seus membros cresçam na graça, conhecimento de Cristo, mediante o estudo sistemático da palavra de Deus. Efésios 4, do 11 ao 13. Como você pode ver, temos uma missão a cumprir. O que você tem feito para que a igreja de Cristo cumpra o seu mandamento? Sirva ao Senhor e à sua igreja. Dê o melhor de si, pois Cristo se deu inteiramente por você na cruz do Calvário. Proclame o Evangelho de Jesus e ajude as ovelhas que estão longe do redil a retornarem. Seja um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Sabemos que muitas igrejas que se dizem evangélicas não estão cumprindo com sua missão, desobedecendo ao Evangelho. Infelizmente, algumas mais parecem uma empresa onde comercializam as bênçãos de Deus. Porém, isso não invalida o valor e a importância da igreja genuína, a instituída por Cristo, sobre a qual as portas do inferno não irão prevalecer. Mateus 16:18. Tópico de número 3. A Santa Ceia e a comunhão com o corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja: o batismo nas águas e a Santa Ceia. A Santa Ceia tem como objetivo relembrar a morte e a ressurreição de Jesus. Ela também nos mostra que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor é para todos aqueles que são membros do corpo de Cristo e que estão em comunhão. Jesus declarou: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:53. Muitos que fazem parte do movimento dos desigrejados dizem ter comunhão com Cristo, porém não participam de uma igreja e não tomam a ceia do Senhor, ignorando que para ter vida plena com Deus é preciso ter também uma vida de comunhão com os santos, os irmãos em Cristo, pois somos membros uns dos outros no seu corpo. Romanos 12:5. Você sabe qual é o significado dos elementos da Santa Ceia? Na Santa Ceia temos dois elementos principais: o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo que foi ferido, morrido na cruz do Calvário por nós. O suco da uva representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por nós. Quando meditamos no sacrifício de Jesus por nós, sua igreja, amamos ainda mais o Senhor. Cristo pagou um alto preço para a nossa salvação e comunhão. Por isso, precisamos deixar de lado qualquer coisa que possa magoar o mestre ou nos impedir de estar na sua casa. Lembre-se, lugar de ovelha é no aprisco, sempre em comunhão. Número 4 agora.
reflita na oração que Jesus fez ao Pai antes de enfrentar por nós a cruz. Que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. João 17, do 20 ao 13. Não se aparte desta comunhão conquistada e instituída por Cristo. Tenha cuidado com movimentos religiosos que surgem em nossa sociedade. Em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja e estaremos para todo sempre com ele no céu. Vale a pena ser fiel ao bom pastor e guardá-lo em comunhão com seu rebanho, sua igreja. Enviem e compartilhem os vídeos desse canal para mais pessoas, para que elas possam se inscrever no mesmo. Deixem o seu like, comentem no vídeo para trazer relevância a esse canal. Em nome de Jesus, quem for da vontade dele vai crescer. Meus irmãos, agradeço a todos que ficaram comigo durante todas essas aulas, tiveram paciência com os áudios ruins. Eu agradeço de verdade a cada um. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, aqui eu finalizo essa aula e te espero na próxima, que com certeza vai ter. Amém? Até a próxima.